Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de equações diferenciais e nós vamos ver o último caso, né, dentre esses que nós vamos estudar no curso de matemática, que é as chamadas equações diferenciais exatas. Esse tipo de equação ela é interessante porque ela permite uma maior capacidade de resolver problemas de equações diferenciais de diversos tipos. Então, por exemplo, nas últimas aulas nós estávamos tratando do caso não homogêneo para equações diferenciais com termo variável e coeficiente variável. E naquela oportunidade não foi possível fazer a demonstração de uma solução direta para aquele problema. Nós encontramos uma solução, mas essa solução já estava pronta, ela não foi demonstrada. E é isso que nós vamos fazer hoje. Ao introduzir a ideia por trás das equações diferenciais, nós vamos perceber que nós podemos usá-las para resolver problemas, né, de equações diferenciais de diversos tipos. Então, nesse caso, hoje nós vamos formalizar uma ideia de equação diferencial, né, que pode ser aplicado ao caso anterior. Então, nós vamos fazer a demonstração de como encontrar a solução para as chamadas equações diferenciais. E ela vai ser e a partir dela é possível utilizar esse mesmo raciocínio para analisar outros tipos de equações diferenciais. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é introduzir essa ideia por trás do conceito, né? O conceito por trás das equações diferenciais exatas. Então, nesse caso, como foi dito antes, nós vamos poder utilizar, né, esse conceito para analisar outros tipos de equações diferenciais, entre elas, né, as chamadas equações diferenciais de termo variável e coeficiente variável, que era o caso que nós estávamos estudando anteriormente. Para esse tipo de função, o caso homogêneo é possível de se fazer a derivada de uma função, de uma demonstração de uma solução, mas como nós estamos vendo para o caso do não homogêneo, isso não é tão trivial assim. Bom, e aí aqui esse seria o caso, né, seria o exemplo de uma equação diferencial exata. Vamos entender um pouco mais esses elementos aqui. Essa equação já havia sido apresentada a vocês na aula anterior, né, que era exatamente para o caso não homogêneo. Mas vamos analisá-la agora, os termos que compõem de modo mais preciso, porque a partir desses termos nós vamos conseguir diferenciar a solução. Então, a primeira coisa, né, você tem uma determinada função f, e essa função ela está em função de y e de t. Se você tomar a diferencial dessa função, né, você iria obter uma equação como essa, né? Isso aqui seria, no caso, a diferencial total, né, dessa função aqui. Então, seria as derivadas, a soma, né, das derivadas parciais multiplicados pelos seus respectivos coeficientes, né, de variação. Então, aqui nós teremos a derivada parcial dessa função f em relação a y vezes o dy, e a derivada parcial dessa função f em relação aqui a t. Então tem um errinho aqui, né? É a derivada parcial de f em relação a t, né, que é a nossa variável que representa o tempo aqui, uma vez que nós estamos analisando um assunto relacionado à economia dinâmica, né? E vezes o dt, né? E isso, quando é igual a zero, você tem uma equação diferencial exata. Uma coisa que pode ser feita a partir daqui é que esses termos, né, que são os termos que representam as derivadas parciais, eles podem ser substituídos por outros termos. Então, no caso aqui, eu estou dizendo que a derivada parcial de f em relação a y é uma função que eu estou chamando de m, e que a derivada parcial de f em relação a t é uma outra função que, nesse caso, eu estou chamando de n. Então, nesse caso, eu tenho aqui, nessa última equação, uma representação típica de uma equação diferencial. Então, isso é importante porque a gente precisa reconhecer
o formato de uma equação diferencial quando nós vemos uma delas, né? Então, elas precisam apresentar esse formato aqui. Bom, e agora nós vamos fazer a demonstração de uma equação, né, diferencial através de uma equação diferencial exata através de um exemplo, né? Então, nós vamos buscar encontrar a solução para uma equação diferencial. Uma coisa interessante, né, no método de resolução é que ele não é tão trivial assim. Ou seja, ele é um pouco complexo e também ele é dividido em quatro etapas. Ou seja, é um processo relativamente longo para você encontrar a solução de uma equação diferencial. Entendeu? A vantagem é que, como foi dito antes, você consegue, através desse método, resolver problemas de equação diferencial de outros tipos, né? E nós vamos ver é, apenas casos mais simples. Então, existem casos de equações diferenciais mais complexas, mas nós não vamos abordar aqui no curso. Nós vamos abordar as equações diferenciais exatas, né, sempre mais simples. Então, imagine uma função como essa daqui. Então, uma função 2y em relação, né, aliás, 2y vezes dy mais y ao quadrado vezes dt igual a zero. Bom, essa equação aqui, ela está no padrão de uma equação diferencial exata, né? Então, isso já é importante. E a partir dela, eu consigo extrair as informações, né, das equações m e n, como foi demonstrado na tela anterior. Então, no caso da equação m, eu vou ter, né, essa equação ela vai ser igual ao termo que está associado ao dy. Nesse caso aqui, o dy é esse e o termo que está associado é 2y. Então, no caso, ah, tem um outro detalhe aqui. No exemplo, aqui tem um t. Então, no caso, o termo que está associado ao dy é 2yt, né? Eu havia esquecido de colocar. Então, nesse caso, né, a equação diferencial é essa, né, 2y vezes t vezes dy mais y ao quadrado vezes dt igual a zero. Então, nesse caso, o termo associado ao dy é tudo isso daqui. Então, no caso, 2yt. E aí, de modo mais simples, né, o termo que está associado ao dt, né, que seria o que dá na origem a nossa variável, aliás, a nossa função n, é simplesmente o y ao quadrado. Então, nesse caso, essas duas variáveis seriam é, as nossas funções. Uma coisa interessante é, é que as derivadas, tanto da função m quanto da função n, elas vão ser iguais, né? Então, por que que elas vão ser iguais? Existe na economia, provavelmente vocês já estudaram esse teorema quando vocês estudaram derivadas, né? Que é o teorema de Young. Então, ele é importante especialmente naqueles problemas de otimização. Então, no cálculo da matriz hessiana, muito provavelmente vocês devem ter ouvido falar nesse teorema. E por conta da presença desse teorema, a derivada dessas equações m e n, elas vão ser sempre iguais. Então, se eu pegar a derivada aqui né, da função m em relação a t, né, tem que ser em relação a t, né, eu vou obter como derivada só o 2y. Né? E se eu pegar a derivada da função n em relação a y, eu vou ter exatamente também 2y. Então, ou seja, elas sempre vão ser iguais. Então, no caso, elas representam as derivadas cruzadas da função f. Então, por isso que são iguais, porque o teorema do Young diz exatamente isso, né, que as derivadas, né, de segunda ordem, né, de uma determinada função, as derivadas cruzadas, elas são iguais. Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Aqui a derivada de m, né, ela já representa, ela é uma derivada parcial da função f. Então, se nós voltarmos aqui, ó,
O m é exatamente isso, a derivada da função f em relação a y. E o n é exatamente também a derivada da função f em relação a t. Se eu derivar elas novamente, eu vou obter a derivada segunda. Se eu derivar o m em relação a t e o n em relação a y, eu estou obtendo as chamadas derivadas cruzadas. E elas, obviamente, têm que ser iguais. Então, que é o que acontece aqui. M sendo derivado em relação a t, eu vou ter como resposta 2y, e n derivado em relação a y também vou ter o 2y, ou seja, essas derivadas serão iguais, né, por conta da presença do teorema de Young. Bom, mas aí eu tenho essa equação aqui, já extraí as informações relacionadas à função m e à função n, e agora vou prosseguir aqui com o meu método de análise. Primeiro, como eu falei antes, né, o processo de cálculo ele está dividido em 4 etapas. Então, aqui nós encontramos a etapa 1. Olha, aqui é o seguinte, eu vou voltar aqui a tela para vocês entenderem o que é que nós vamos fazer. Então, aqui eu tenho a equação diferencial, né? O meu objetivo vai ser encontrar a função f, que seria a função que deu origem a essa equação diferencial aqui, exata, né? Então, aqui eu tenho, a soma delas é a diferencial de f, entendeu? A diferencial da função f. Mas eu não quero a diferencial da função f, eu quero a função f. Então, no caso, se eu tenho uma diferencial e eu pretendo voltar para a equação anterior, né? Ou seja, a equação que deu origem a essa diferencial, o que eu preciso fazer é tomar a integral dela, entendeu? Então, é exatamente isso que está sendo feito aqui. Para obter, eu quero obter a função f. Lá eu tinha a derivada, a diferencial da função f. Mas não é isso que eu quero obter essa função f aqui. Então, eu voltei lá para vocês entenderem qual informação que eu estou buscando. Nesse caso, eu estou buscando a informação referente à função f. Bom, e aí o que eu tenho, né, aqui é que tomar a integral, né, dessa função, né, uma vez que aquela equação era diferencial, para voltar para a equação primitiva eu preciso tomar a integral. Então, essa função f, que é a função que eu desejo encontrar, ela vai ser a integral da função m, que eu está aqui separada, né, mais uma outra função que está sendo chamada aqui de φ em relação a t. Essa outra função aqui, φ em relação a t, ela é uma função que eu não conheço, eu ainda não sei que função é essa, entendeu? Mas eu sei que a, a informação que eu quero, que é a derivada de f, né, perdão, que é a função f, ela vai ser a integral de m mais uma outra função que eu ainda preciso conhecer melhor. Mas eu só representei ela, essa parte da função que eu não conheço muito bem, só representei aqui por esse símbolo, né, uma função qualquer φ em função de t. Então, é isso que eu devo fazer. Então, eu tomei aqui a integral, né, da função, aqui ficou sem o t de novo, né? Da função m, né? A função m, no caso, seria 2y em relação 2y vezes t, né, em relação a y, mais essa função aqui que eu chamei de φ. Então, depois eu vou encontrar um método para encontrar essa solução aqui. Depois eu vou desenvolver, né, um método para encontrar essa parte aqui da solução. Entendeu? Mas por hora eu estou interessado em encontrar essa integral. Bom, resolvendo a integral, eu vou ter como resposta isso daqui. Então, eu vou ter como resposta que a integral de 2y vezes t, né, em relação a y vai ser igual a y ao quadrado vezes t, mais essa outra parte aqui dessa função φ. Entendeu? Então, eu achei só uma parte, né, da função f, que é a função que eu desejo encontrar. Então, eu preciso ainda fazer alguns cálculos para encontrar o resto dessa função, que é exatamente essa função φ aqui. Então, eu vou para a etapa 2. A etapa 2, ela consiste em quê, né?
Aqui eu tenho a função que eu obtive na etapa 1. Então, eu já encontrei uma parte da função que eu quero que eu quero encontrar, que é a função f. Eu já sei que ela é y ao quadrado vezes t. Mas tem esse outro termo aqui que eu ainda não sei muito bem. Mas o que é que acontece? Se eu tomar a derivada dessa função aqui, a derivada parcial dessa função em relação a t, né, eu vou obter o quê? Eu vou obter isso. É, derivando isso aqui em relação a t, vai ficar só o y ao quadrado. E derivando essa função aqui, que é uma função de t, em relação a t, eu vou obter uma outra função, como eu não sei ainda ela de fato o que ela é, eu vou obter a derivada dela. Só sei que eu vou obter a derivada dela. E a derivada dela está representada por isso aqui, ó. Então, é filinha de t. Então, aqui eu tomei a derivada dessa função em relação a t, né? E aí eu obtive isso aqui. Só que aí acontece uma coisa engraçada. Esse n, entendeu? Que é igual a y ao quadrado, ele é igual à derivada de f em relação a t, entendeu? Ele é igual à derivada de f em relação a t. Então, vamos lá atrás, vamos voltar novamente à nossa definição para a gente mostrar isso daqui. Então, ó, o n, que é essa parte aqui, ele é igual a isso, a derivada de f em relação a t, né? Então, essa partezinha, né, esse n, ele é a derivada de f em relação a t. E o que eu tenho aqui é exatamente isso, a derivada parcial de f, né, em relação a t. Ou seja, esse termo aqui, ó, essa parte aqui dessa equação é igual ao n, ou seja, ele é igual a 2y. Então, aliás, perdão, a y ao quadrado. Então, eu substituo aqui. Eu substituí esse termo pelo n, que é y ao quadrado. Bom, nesse caso, esse y ao quadrado vai passar para cá, vai ser igual a zero. Isso quer dizer que a derivada da função t, aliás, a derivada da função φ em relação a t, ela é igual a zero. Isso não ajudou muita coisa. Ajudou sim, porque uma vez que você tem a derivada de dessa função φ, você sabe que ela é igual a zero. Se você tomar a integral dela, você vai encontrar esse termo aqui, ó, que era o termo que estava faltando para completar a equação. Entendeu? Eu sei que a derivada, eu não conheço nem a função ainda, mas sei que a derivada dela é igual a zero. Se a derivada é igual a zero, se eu tomar a integral disso aqui, eu vou obter o termo que estava faltando. E esse é o passo que eu devo fazer na etapa 3, né? Então, a etapa 3 consiste exatamente em obter a integral, né, da derivada da função φ. E eu sei que ela é igual a zero. Bom, a integral de zero, ela vai ser igual a uma constante, né? Então, vai ser uma constante qualquer. Então, né, se eu tomasse, por exemplo, aqui a derivada dessa constante k, ela seria igual a zero. Logo, a integral de zero é exatamente essa constante k. Então, eu já sei que aquela parte que estava faltando da função é uma constante qualquer, ela é um termo constante que eu estou chamando de k. Bom, a quarta etapa, que seria a última, consiste simplesmente em associar o resultado da etapa 1. Eu vou voltar aqui para a etapa 1. Então, o resultado da etapa 1 foi isso daqui, entendeu? E o resultado da etapa 3, da etapa 3 foi esse daqui, K. Então, se eu associar, né, ou seja, se eu somar aqui, eu vou obter a equação f tal como eu queria desde o princípio. Então, no caso, essa função f, que foi a função que deu origem a essa equação diferencial específica, né, ela é simplesmente y ao quadrado vezes t mais k. Então, esse é o valor da equação que eu estava tentando calcular. Algumas coisas interessantes, né? Como você tomou a integral aqui,
o certo era que você colocasse uma constante, né, um mais c, né, uma vez que se trata de uma integral indefinida. Nós vimos isso. Mas nesse caso não é necessário, porque como o valor já é uma constante, né, qualquer, é, qualquer constante de integração que pudesse resultar do processo pode ser associado à constante k, entendeu? O mesmo vale aqui para a etapa 1, entendeu? Então você tomou uma integral aqui, mas qualquer valor que tiver associado ao c, né? Então esse processo aqui resultaria também em uma outra constante, que seria, teria que ter um mais c aqui, mas também não é necessário colocar porque ele pode ser associado a esse termo aqui. Então, por isso que em nenhuma etapa desse resultado tem aquele mais c, que seria a constante de integração. Seria só um adendo aqui, né? Então, nesse caso, eu obtive a equação f, que era a equação que eu desejava calcular. Mas isso aqui ainda não é o resultado, né? Porque eu quero encontrar a solução dessa equação. Ou seja, eu quero encontrar o valor de y que satisfaz essa equação aqui, né? Então, eu ainda não terminei. Bom, essa função f, ela vai ser igual a um valor qualquer. Então, coloquei aqui como sendo uma outra constante c, né? Nesse caso, como aqui também tem uma constante, né? Esse k ele vai passar para esse outro lado, né? Porque eu quero resolver para y, né? Então, ele vai passar para o outro lado. E aí ele vai se associar a esse c. Também não vai mudar nada. Eu vou só somar duas constantes para obter uma outra constante também. E aí o t, que é um termo variável, né, ele vai passar para o outro lado. Então vai ficar, né, dessa maneira, né, ele vai passar dividindo. Então vai ficar c, né, dividido por t igual a y ao quadrado. Como eu quero encontrar só o y, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que elevar ambos os lados, né, dessa equação a um meio, né, para tirar aqui o termo quadrado, né? Então, no caso, eu quero só o y, né? Aí, se eu elevar esse termo aqui a um meio, eu vou obter só o y. E aqui, né, aqui também vai ficar elevado, né, a um meio. Aqui eu fiz só uma adaptaçãozinha, né, para não ficar a divisão, né, para ficar uma multiplicação, né, eu inverti aqui o sinal do expoente, né? Então, no caso, ficou menos um meio. Então, mas o resultado é exatamente o mesmo. E aqui encontra-se a solução para a equação que eu queria. Então, estou encontrando o valor de y, né, que satisfaz essa equação aqui. Foi a equação que eu obtive. Então, ou seja, né, essa é a solução, né, que eu pretendia calcular. Entendeu? Então, esse método ele também serve, né, como resolução para os casos anteriores, né, para o caso anterior, que era o caso não homogêneo das equações com um termo variável. Então, basicamente, né, é isso, né, em termos de equações diferenciais exatas. Então, é um processo que é simples, porém não é tão trivial, né, uma vez que ele tem essa sequência de etapas e que se tem que ficar atento ao que você de fato está calculando. Mas, enfim, é isso. Então, é isso aí, pessoal. Até mais.